Eu comecei a ver todo esse movimento brasileiro fugindo, impostos aumentando, os empresários do Brasil achando que o lugar que tem para ir como opção são essas, que para meu ponto de vista não é o ideal. Eu sou empresária desde os 20 anos, eu nunca trabalhei para ninguém, porque desde sempre eu tive a sabedoria de entender que eu sou rebelde, e uma rebelde não pode receber ordem. Como eu não tive pai ou mãe, inclusive, eu cresci tomando minhas próprias decisões, fazendo meus próprios erros. Então, hoje, seguir certas regras postas de cima para baixo, sem que eu entenda o porquê delas, eu não poderia. Isso, com 20 anos, 17 anos, eu já sabia. Nunca me defini, eu sou uma empresária desse ramo ou daquele, porque eu vou onde eu acho que a oportunidade está. Então, em algum momento, com 24 anos, eu mudei para o Chile e cheguei lá naquele lugar, gente, não tinha uma churrascaria. No Brasil, aquilo era super normal, carne à espada, né? Falei, vou abrir isso aqui. Não tem. Mais adiante, 10 anos depois, a gente estava bombando com a micropigmentação. No Chile não tinha. Falei, vou fazer isso aqui. Então, onde eu ando, eu vou observando o que não tem e aí eu vou trazendo aquela minha ideia que foi, né, de experiência de outros que deu certo no meu país e vou lá e faço. De 26 para 27 anos, eu estava grávida da minha filha e me separei, fui morar no norte do Chile. Norte do Chile é deserto. Aí o que eu vou fazer aqui nesse lugar? Tava construindo um condomínio de mineiros, pessoal que tem muito dinheiro e não tem onde gastar, porque tá lá no meio do nada, e construindo um condomínio. Eu falei, gente, tá aí minha oportunidade. O que eu vou fazer? Piscina, né? Não tinha nenhuma empresa naquele lugar. E aí onde eu ganhei meu primeiro muito dinheiro na vida. Então essa sou eu, tô sempre me reinventando. Não dá desse jeito, mas eu aguento até tiver oportunidade de passar para a próxima etapa da minha vida. Eu cheguei vamos dizer aí, aos 40 anos, bem, como eu queria estar, né? Tinha tudo, morava em Jurerê Internacional, tinha amealhado aí um patrimônio e, devido a situações particulares, eu perdi tudo. Tinha acabado de abrir uma empresa de joias, né, bijuteria fina. Perdi tudo. Gente, eu saí com a roupa do corpo. E esse não é um eufemismo, é verdade, eu perdi tudo. Olha, quando a gente é jovem e tá construindo tudo, e você pode errar e você tem tempo de se refazer, e você não tinha nada, então o que você vai... Você olha pra trás, não tenho nada mesmo, então o que te motiva é um lenço branco na tua frente para você pintar. Agora, quando você já teve aquele lenço branco todo pintadinho e você tá no conforto, não precisa fazer mais nada, agora sim, finalmente, depois de tantos anos trabalhando, eu vou curtir, eu vou gastar esse dinheiro, eu vou viajar, eu vou, enfim, ser feliz, né? Eu, por X motivo, nunca pensei na minha felicidade no futuro. A minha felicidade, ela sempre foi presencial, assim, hoje. Mas tem muita gente que pensa assim, agora eu vou ser feliz, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer. Não era o meu caso, mas sim, eu estava acomodada. Hoje, eu olhando para trás, assim, é um lugar que eu não quero mais estar. Então, quando eu estava nesse momento, sim, eu pensei tudo isso. Como assim? Ter que recomeçar do zero a essa idade, quando eu penso que é agora que eu vou, né, começar a desfrutar, enfim. E não, foi ali que efetivamente a minha vida começou. Precisei chegar no 000 para eu entender que todo tesouro que eu amealhei nesses anos todos não era o dinheiro na conta, não era o imóvel, era o que eu estudei, o que eu aprendi. O tesouro valioso mesmo estava aqui dentro. O que você sabe, ninguém tira. Nenhuma falência, nenhuma traição. Porque se você já fez, e você conhece o seu poder, e você tem a experiência, não vai demorar 20 anos para você construir algo. Vai demorar 2, 3, 5. Em 2018, quando eu cheguei, estava começando o IVA. Aqui, então, não tinha impostos nenhum. Quando eu comecei a morar em Dubai, começaram a ver essa mudança de impostos. Eu cheguei aqui, eu ainda pagava 0 imposto, literalmente. E aí ficou só esse imposto, esses 5 anos aqui em Dubai. Ano passado, começou aí o Corporate Tax. Agora sim, existe um imposto para a empresa, que equivale ao nosso imposto de renda de pessoa jurídica. E aí isso muda tudo, muda o jogo. E coincidentemente, a minha especialização, eu tenho duas. Eu tenho uma especialização em direito tributário e um MBA em planejamento tributário voltado para holding. Quando eu comecei minha carreira de advogada, era impostos a minha especialidade, inclusive planejamento tributário. Só que, ao mudar para outro país,
Eu falei, vou ter que me reinventar, tenho que buscar o que fazer, porque impostos não dava. A gente, quando estuda imposto, a gente estuda pro teu país, né? Lá no Brasil, meu Deus, são 90 impostos e taxas. E é um sistema complicadíssimo, que a gente se especializa em um imposto. 2 impostos, ou no meu caso, em planejamento tributário de holding. Quer dizer, não é todo um planejamento, é aquilo ali, de tão complicado que é. E eu imaginei que nunca mais eu voltaria a ser uma tributarista na minha vida, né? Até que aconteceu isso do imposto corporativo ano passado. Talvez pareça que toda essa história aqui não tem a ver com a pergunta que você me fez, mas tem tudo a ver. Já não estava no Brasil, já tinha perdido tudo, estava me reconstruindo aqui, estava na Terra trabalhando com cybersecurity. Eu comecei a perceber o ano passado essa afluência de brasileiros saindo do Brasil, assim, e percebi que aí existia um público carente que estava indo para os típicos lugares de sempre, Portugal, Estados Unidos. O brasileiro acha que a Europa é tudo no mundo, ou se não é Estados Unidos, Europa não existe mais mundo, isso é o melhor do mundo. Mas aí Estados Unidos implodindo, a gente vê que Estados Unidos está tendo aí praticamente guerra civil interna, cultura woke dominando. Então como é que um brasileiro conservador vai parar, sei lá, numa Califórnia da vida que tá... Gente, Califórnia é bem pior do que o Brasil, bem pior. Eu comecei a ver todo esse movimento brasileiro fugindo, impostos aumentando, os empresários do Brasil não têm onde ir, achando que o lugar que tem para ir como opção são essas, que para meu ponto de vista não é o ideal, mas eu só sei disso porque eu estou aqui e comecei a vivenciar o que significa não pagar imposto. O imposto em si, não, eu não acho que seja um problema do imposto, mas o mau uso do imposto ou cobrá-lo de forma injustificada, sim. Por quê? Vivemos em sociedade e o imposto vai solventar o que a gente tem de uso comum. Estradas, eventualmente hospitais, no Brasil a gente tem SUS, na Europa você pode ter, mas conforme o país ele oferece serviços públicos, é justificável. Agora, o imposto do nosso país, um carro, por exemplo, você paga o IPVA, aí você está comprando o carro, você paga aqueles impostos embutidos que são o dobro do valor do carro, efetivamente. Aí você vai andar numa estrada, você paga para andar numa estrada, é imposto em cima de imposto. Quando o imposto vira isso aí, daí sim é uma escravidão absoluta, porque você paga o imposto para o Estado te dar algo, o Estado não te dá e você precisa ter saúde, tem que tirar do seu bolso para o Estado e tirar do seu bolso para o particular. Então aí já não tem sentido e obviamente um empresário não consegue pagar uma carga tributária pessoal mais os impostos da empresa. Aqui no Brasil, o mundo ele é formado de pequenos empresários, não é grandes corporações. Esses pequenos empresários é quem realmente paga o tributo. As grandes corporações têm tributaristas como eu para economizar, fazer planejamento tributário. O pobre, miserável, não paga imposto porque, coitado, né? Não tem como pagar, ele não recebe para pagar. Então quem vai pagar? Classe média. Quem é a classe média? Os pequenos e médios empresários. E aí o pequeno e médio empresário tem que solventar os milionários, as grandes corporações, tem que solventar a grande maioria dos habitantes, que são a classe operária, pobre mesmo. E ele como fica? Ele não tem condição. Por quê? Porque ele ainda tem que manter a segurança da sua família, tem que pagar colégio particular, tem que pagar hospitais e plano de saúde. Então ele paga 2, 3, 4 vezes para todo mundo, não só para ele. E aí não é justo. Aí o que ele faz? Ele sonega. E ao sonegar, porque ele não tem opção, coitado, ou ele sonega ou ele realmente não vai para frente, e ele vive naquela corda bamba de arriscar, porque aí vira um jogo, até o dia que a Receita me pegar. E aí o dia que a Receita pegar, esquece o seu negócio. Ele não tem mais chance de sair daquilo nunca mais. Então sim, é injusto, é terrível para o empresário, a realidade da maioria dos empresários é a nossa carga tributária. Eu diria que eu sei que ele está com medo lá, ele está com medo de ser assaltado, ele está com medo de uma bala perdida, ele está com medo de não poder pagar as contas no final do mês, ele está com medo do leão lhe pegar. Então, medo por medo, se você já está com todos esses medos, eu sugiro que troque por um único medo, que é o desconhecido. Porque esses medos você tem, você conhece, você sabe que não vai poder se livrar dele. Você quer viver com esse medo a vida toda e esse medo só vai aumentando? Ou você quer apostar por um único medo, que é o do desconhecido, que pode dar certo? Aqui já deu errado, gente. Aqui existe uma grande chance de dar certo. Eu
sou um exemplo disso. Deu errado, para voltar para tudo isso aqui, o que tanto você tem para perder? Total, você vive na corda bamba. Qualquer minuto você vai perder ou a vida, ou a dignidade, ou os bens. Então, eu acho que de medo por medo, é melhor trocar por um medo do desconhecido, porque esse medo aqui é certo. Esse medo aqui pode dar certo, pode dar muito certo. Vai dar certo para todo mundo? Não posso garantir isso. Mas eu e todos os empresários que eu abro empresa aqui estão satisfeitos, porque a Tárquia foi isso, veio a necessidade que eu tô vendo os brasileiros precisam conhecer o que é esse mundo, que não é o turismo ostentação, como eu também achava que era, e que existe um mundo inteiro a ser explorado, melhor do que a Europa, melhor do que os Estados Unidos, melhor em diversos sentidos. Aqui, como business de negócio, sobretudo Dubai é um lugar feito para fazer negócios, é um hub de negócios. Se você se dedicar a conhecer, tiver a coragem que você teve de viver tudo isso aqui, porque olha, aqui sim precisa coragem. Para vir para cá, precisa só vontade. Acho que nem a questão de coragem é isso aqui. Coragem é o que todo brasileiro enfrenta todo dia, sem saber se vai amanhecer vivo no outro dia.